Estamos a menos de 5 meses das eleições gerais no país. Em outubro, vamos votar para presidente, governador, senadores, deputados estaduais e federais. Os partidos se movimentam, buscam alianças e ensaiam candidaturas. Mas esse é um ano eleitoral de muita incerteza por conta de uma crise política persistente. Então, temos ouvido os partidos, seus representantes, para saber o rumo de cada legenda e como estão os preparativos para essa corrida em busca do voto. Hoje eu converso com o deputado Fábio Xerém, do PDT. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, é uma oportunidade ótima estar aqui com você, Vivian. Deputado, vamos começar então pelo caminho que o PDT pretende seguir nessa eleição. O PDT, ele faz parte, ele compõe a oposição ao governo Pimentel aqui na Assembleia. Tem se alinhado historicamente nos últimos, digamos que, no mínimo nos últimos 10 anos, com a oposição, com esse grupo, esse campo político que hoje é a oposição e que esteve sempre sob a influência do PSDB. Hoje nós temos um cenário diverso do que vinha acontecendo, esses dois campos liderados por PT e PSDB. O que eu quero saber é o seguinte: o PDT vai para onde? Vai abrir uma dissidência com esse campo político do qual ele sempre fez parte? Ou vai se alinhar, vai se manter com o PSDB? Que caminho vai tomar? É importante ressaltar que o quadro nacional é diferente do quadro estadual. Muitas vezes não se alinha durante algum período, mas no final o PDT é um partido coerente, que já tem um candidato, um pré-candidato à presidência da República já há algum tempo, e ele firmemente tem seguido esse caminho. O partido tem abraçado, tem se empolgado com a candidatura de Ciro Gomes, e nós acreditamos que dos nomes postos aí, o Ciro é preparado e tem o grau de energia suficiente para fazer com que as expectativas do eleitor de uma nação que funcione, que tenha transparência, que esteja menos nas páginas policiais investigativas, possa se tornar realidade com o eventual governo do nosso partido. Agora, aqui em Minas, não é? Falando de Minas Gerais, nós temos, o senhor fez uma referência a isso, a orientação nacional, historicamente, é diferente da orientação regional, estadual, não é? Por isso que eu falei que o PDT tem se alinhado à oposição ao PT aqui no estado, enquanto que no plano nacional sempre foi diferente disso. O que eu quero saber é o seguinte: como que o PDT, que caminho o PDT vai tomar aqui no estado? Que rumo vai tomar? Isso já está definido no partido? Olha, o PDT tem a convicção de não se aliar à direita. Ele entende que a direita, que o tratamento da coisa pública de uma maneira muito rígida, né, com relação às finanças, o corte dos programas sociais, gera esse tipo de situação que nós estamos vivendo agora com os combustíveis. É importante ter uma sensibilidade social e também uma consciência muito precisa, muito sensível com as finanças do Estado. Aqui em Minas, nós tendemos a estar da mesma forma que no plano nacional, alinhado, tem caminhado para estar com o PSB. O PSB aqui hoje no Estado tem uma sintonia com o projeto do PDT nacional já há algum tempo. O PSB, o senhor está falando de Márcio Lacerda, né? Sim, na figura de Márcio Lacerda, que é o pré-candidato do partido. O Márcio Lacerda já trabalhou com o pré-candidato Ciro Gomes, quando era ministro da Integração Nacional no Ministério. Isso. Foi seu secretário executivo e os dois têm uma afinidade, já conseguiram trabalhar juntos muito bem. A saída do Joaquim Barbosa facilita as coisas para o PDT? A desistência dele de candidatar à presidência? Na verdade, o número excessivo de candidaturas, da mesma forma que o número excessivo de partidos, ele gera um tumulto e a possibilidade de que todos percam. Porque sem uma parceria, né, de determinados campos políticos, a possibilidade de derrota é muito grande. No momento que o Joaquim Barbosa saiu do páreo, decidiu desistir, né, alegando que o sistema
não favoreceria nenhuma mudança, realmente o PSB tentou e tenta encontrar um outro caminho, e esse caminho caminha na direção do PDT. Uhum. Agora, o PDT não tem nenhuma possibilidade também de se alinhar ao PT aqui. Isso que já foi um aliado nacional. Essa possibilidade não existe? Eu faço essa pergunta. Eu mentiria para você se dissesse que não. Eu faço essa pergunta, na verdade, primeiro colocar, né? Corre que Márcio Lacerda pode vir a desistir da candidatura dele em função dos acordos nacionais. Apesar de ser ainda uma discussão de bastidor e ser negado publicamente, há notícia de que há uma possibilidade de um alinhamento de centro-esquerda em torno de Ciro Gomes, que incluiria o PT. Né? Chegando a um determinado momento em que o ex-presidente Lula realmente não conseguisse ser candidato ou não conseguisse viabilizar, né, de alguma forma a ida às urnas, enfim, essa aliança ocorreria e haveria, então, uma necessidade de, no Estado, haver uma candidatura em torno de Pimentel, né? Quer dizer, o PSB entrar numa aliança com Pimentel. Isso mudaria os planos do PDT? Isso pode acontecer de alguma forma? Primeiramente, quando nós acompanhamos nas redes sociais que são afinizadas ao Partido dos Trabalhadores, nós não percebemos nenhuma simpatia pela candidatura de Ciro Gomes. Muito pelo contrário, as redes sociais que representam têm se manifestado de uma forma hostil. O próprio Lula parece que desautorizou a presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, a fazer qualquer aceno para o PDT, legitimando essa aglutinação em torno do nome do Ciro Gomes para representar a esquerda. Então parece a todos que no primeiro turno existe algum plano que nós não conseguimos alcançar do Partido dos Trabalhadores para esse primeiro turno. Nós não conseguimos se alcançar, se é para preservar eventuais candidatos, como o Jacques Wagner, que se habilitou e passou a ser investigado, sofreu um revés muito grande, ou então o Fernando Haddad de São Paulo. Eu não sei o que motivo leva o Partido dos Trabalhadores a não adentrar na campanha no primeiro turno. Mas o que parece é que no primeiro turno o Partido dos Trabalhadores terá o seu candidato à presidência, o seu número 13 de legenda, que é um número forte assim para a militância, e não parece conveniente politicamente que não tenha candidato. Dessa forma, o PDT segue e o PSB também deve seguir construindo numa outra direção que não seja o Partido dos Trabalhadores. Agora, não há risco da candidatura de Lacerda ficar isolada? Eu penso que... Só levando em consideração que a Anastasia entrou no jogo, o PSDB tem buscado recuperar para esse campo político que era organizado em torno dele os seus aliados, os seus antigos aliados. Alguns foram, outros ainda não. Tem também a candidatura do DEM colocada com o Rodrigo Pacheco, né, além de Márcio Lacerda do PSB. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? A verdade é que o Partido dos Trabalhadores hoje disputa a liderança da rejeição com o PSDB. Ambos os partidos e ambos os candidatos postos, 2 ex-governadores, disputam a desconfiança e a intensidade de rejeição do eleitor mineiro hoje. Não temos pesquisa apresentada, nem pelo PSDB, nem pelo Partido dos Trabalhadores, tendo em vista que a rejeição, para uma condição normal, inviabilizaria ambos os candidatos. Essa é a aposta no Lacerda? Essa é a aposta no Lacerda, porque além da eficiência demonstrada durante a gestão política aqui em Belo Horizonte, durante os 8 anos que ele foi prefeito, não está envolvido em nenhum esquema investigado pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, ou em nenhuma ação do Ministério Público. Passou por esses 8 anos, durante 5 vezes foi indicado como o melhor prefeito das capitais do Brasil, uma vez disputou para se tornar o melhor prefeito do mundo. Trabalhou tanto com o grupo do PSDB quanto com o grupo do PT e passou
né, ao largo de qualquer situação polêmica, de mal feito, que levasse prejuízo ao eleitor. Quando você olha para o eleitor mineiro hoje, ele busca uma opção, ele quer andar para frente. E Márcio Lacerda representa essa opção dessa situação extrema que nunca foi bom ao país, nem ao Estado, dessa polarização negativa, demonizando um lado, sempre demonizando o outro. PT, PSDB, não foi bom para o Brasil e não foi bom para Minas Gerais. E o eleitor mineiro, e eu acho também que do país inteiro, já percebeu essa situação. Agora, deputado, o senador Antônio Anastasia, ele não estaria acima, pelo menos é o que acreditam os seus aliados, ele não estaria acima do desgaste do PSDB e das desconfianças do eleitor por conta do escândalo em torno do senador Aécio Neves e agora com a prisão e, enfim, já o expedido mandado de prisão do senador Eduardo Azeredo, ex-governador também? Eu penso que a relação de apadrinhamento político que houve na eleição em que levou a Anastasia ao Palácio da Liberdade, se tornando governador, ela era indissociável. Mas hoje também, quando questionado, e isso invariavelmente irá acontecer pelo eleitor, pelos grupos opositores, pelo mundo político, né? Qual é o posicionamento do senador Aécio Neves no futuro governo de Antônio Anastasia? Qual é o seu nível de influência? Como ele atuará? Ele será secretário? Qual o posicionamento ele terá diante de um eventual governo do atual senador Antônio Anastasia, pré-candidato? Esse questionamento irá assombrar, né, a campanha do PSDB e o senador Antônio Anastasia não poderá dizer com todas as letras, com todo o entendimento que Aécio Neves não fará parte de um eventual governo meu aqui em Minas Gerais. Ou seja, os dois, ninguém está acima nem abaixo de ninguém. Mas nesse caso, a imagem perante o eleitor dessa associação, ela será resgatada e o eleitor terá que perceber a conveniência ou não de permanecer em Minas com esse grupo político tão associado, tanto a imagem de um como de outro. Agora, deputado, o senhor foi aliado do governador Fernando Pimentel, foi inclusive secretário de governo Sim. dele, né? O que, na sua opinião, significa, e agora está alinhado a Márcio Lacerda, o que significa para o senhor esse processo de impeachment que está aí perto caminhando dentro da Assembleia, né? No processo ainda para ser instalado e tal, mas caminhando dentro da Assembleia. O que ele significa e como que na sua opinião ele interfere no jogo eleitoral? Primeiramente dizer que, assim como mais da metade dos eleitores, eu acreditei na possibilidade do governo Fernando Pimentel trazer Minas Gerais a padrões de gestão, de eficiência, de atendimento às demandas sociais, como a grande parte dos mineiros. O que eu percebo é que o governo, diante do cidadão mineiro, não correspondeu às expectativas que foram criadas. O Estado não anda bem. Agora, véspera da eleição, há menos 5 meses praticamente da eleição, um processo de impeachment, acredito eu, que desmoraliza a Assembleia Legislativa, que poderia ter tomado essa iniciativa anteriormente, desmoraliza o processo eleitoral, porque parece perante o eleitor que é alguma jogada, que existe alguma coisa acontecendo entre parceiros que estiveram tão juntos durante 3 anos e meio, e agora, no apagar das luzes, acontece algo dessa relevância política. Acredito que esse processo é algo lamentável. Eu me vi surpreendido por essa postura da mesa diretora e acredito que essa surpresa ela não passou só por nós. O melhor impeachment é a eleição. O melhor impedimento de um mau gestor ou de um gestor que não atende às expectativas é a eleição. E criar uma situação como essa, de desconforto, de balbúrdia, véspera do período eleitoral, traz aumenta ainda mais a distância
do interesse do eleitor pelas eleições e também aumenta a desconfiança que o eleitor tem de por que esse movimento e justo agora. Né? Por conta do atraso do 10º, ou seja, atrasou o pagamento do deputado, atrasa-se hoje o pagamento no estado inteiro e se encontra escalonado. E o recurso não vem aqui para a Assembleia, ou para os promotores, ou para os juízes, é motivo para impeachment? O senhor acha que pode caminhar? O impeachment pode ser levado até o fim? Olha, da mesma forma que eu me senti surpreendido pela iniciativa da mesa diretora, acredito que é impossível prever, né, tendo em vista que a eleição já se aproxima, qual é o entendimento, qual a lógica desse processo de impeachment. Ruim demais para Minas Gerais, ruim demais para a instituição Assembleia Legislativa. Acredito que tenha sido algo que deve constar de uma das piores decisões que já passaram aqui pela Assembleia. Uhum. Do que o senhor acha que depende para que esse impeachment avance? Da mesma forma que nós não percebemos e não houve nenhum anúncio político dessa eventual ruptura, nós não podemos dizer o que a mesa precisa para suspender ou não, mas o desgaste perante a sociedade é imenso. A imagem da instituição, de todos os deputados, eu acredito, e ela vai sofrer, já sofre um desgaste por conta dessa situação de no apagar das luzes, algo dessa relevância política acontecer no final. A próxima eleição não faz sentido político, não faz sentido em nível de administração pública, não faz sentido na cabeça do eleitor. A repercussão disso, ela é negativa para todos os campos políticos envolvidos. Deputado, o senhor falou em mau gestor tem que ser julgado pelas urnas. Sim. Quando o senhor faz essa referência, claro, nós estamos falando do atual governador, Fernando Pimentel. O senhor acha que ele pode ser considerado um mau gestor? Essa vai ser a grande discussão, possivelmente a maior discussão, que são as contas do Estado. Sim. A situação das finanças do Estado. Nós temos, de um lado, o governo que diz que recebeu um Estado quebrado, um endividado e com a queda de arrecadação, uma situação complicada. De outro lado, vai ter o representante tucano, o candidato tucano, dizendo que não, que quem levou o Estado a essa situação foi o governo Pimentel. Qual vai ser o discurso da candidatura de Lacerda, do PDT, nesse tabuleiro, nesse xadrez eleitoral? Nós temos como pré-candidatos 2 ex-governadores que os mineiros conhecem muito bem. Infelizmente, na gestão Anastasia, Minas foi utilizada de alavanca com um projeto presidencial do atual senador Aécio Neves. Tinha-se a pretensão de que qualquer sacrifício que fosse feito pelas finanças do Estado, pelos arranjos políticos da gestão pública naquele momento, seria sanado quando aquele que carregava as esperanças desse projeto se tornasse presidente da República. Não ocorreu. E Minas realmente ficou baleada os 3 meses finais após a eleição, após a derrota, 2 meses no caso do senador Aécio Neves para ex-presidente Dilma Rousseff, gerou um movimento muito grande na Assembleia e no Estado para tentar rearranjar as contas. Realmente não foi possível. O Estado foi entregue realmente em déficit econômico, financeiro, de caixa grave ao atual governador Fernando Pimentel. É importante que se diga que as dificuldades financeiras do Estado começaram, segundo estudos técnicos, mesmo a partir de 2012. Né? Sim, a questão da arrecadação do Estado, a gestão não acompanhou a arrecadação do Estado. Não foi feito um planejamento. Parecia, a partir de 2012, que qualquer sacrifício seria compensado pela eventual conquista, pelo eventual posto de presidente da República ocupado pelo senador Aécio Neves. Uhum. Em outro polo, Fernando Pimentel, quando assumiu, já sabia a estatura, o tamanho, a grandeza do desafio. Era importante que no primeiro ano fosse feito um ajuste,
fosse feito um rearranjo da máquina pública para que pudesse fazer frente aos seus 4 anos de governo com eficiência, com gestão que atendesse a expectativa dos mineiros, que era um programa político voltado para o Estado com sensibilidade social. Essa era a expectativa. O que nós percebemos hoje? O que é Minas Gerais? Minas Gerais é a Polícia Militar. Minas Gerais são as escolas estaduais, Minas Gerais eu já mencionei a segurança pública, é um sistema de saúde que possa atender, mesmo que se não de uma forma muito eficiente, a todos os mineiros. O Estado está se dissolvendo. Hoje, nós não temos uma polícia militar com confiança no seu futuro, nós não temos os professores sendo bem atendidos nas escolas estaduais, ou seja, esse hábito simples que o mineiro tem, vamos ligar para a polícia porque aconteceu algo. Nós temos orgulho da nossa polícia militar. Essa situação, se não for revertida, Minas Gerais corre o risco de desaparecer. Essa é a proposta de Márcio Lacerda. Governar Minas para os mineiros e fazer com que o Estado funcione. Chegamos a tal ponto que, diante de qualquer prefeito, a proposta de Márcio Lacerda é dizer: olha, você receberá o quinhão seu do Pacto Federativo com regularidade. Você receberá a sua cota de CMS, você receberá o seu IPVA, você receberá as verbas que são oriundas do Estado com tranquilidade. Chegou-se ao ponto de não ter que fazer uma promessa de grande avanço. A promessa hoje, o que o Márcio passa para todos nós, é a perspectiva de um Estado que funcione para que Minas Gerais possa ser o Estado que sempre foi, confortável a todos os mineiros. Eu vejo que nesse momento de polarização política e do desarranjo e dos esforços que os grupos políticos fazem para desqualificar o Márcio, eu tenho dito a quem confia na gente, a quem tem trabalhado conosco, que nós podemos pensar que o Márcio Lacerda precisa da oportunidade de estar no Palácio da Liberdade. Eu penso que nós é que precisamos que o Márcio Lacerda esteja lá, para que Minas Gerais possa entrar nos trilhos e ter uma perspectiva de voltar a ser um Estado progressista, trabalhador, referência na ética, na boa gestão e um norte para o país. Deputado, eu tinha muitas outras perguntas para fazer para o senhor, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito pela sua presença. Volto aqui sempre que for convidado, com muita alegria. Obrigada outra vez. Essa entrevista com o deputado Fábio Xerém faz parte da nossa cobertura das eleições desse ano. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.